A saga ardente de Evan Roberts e o avivamento do país de Gales. No alvorecer do século XX, quando o mundo se maravilhava com as novas tecnologias e o progresso industrial, uma chama de outra natureza irrompeu das profundezas escuras de uma mina de carvão no país de Gales. Esta não era uma chama de fornalha, mas o fogo consumidor do avivamento, carregado por um jovem improvável chamado Evan Roberts. Sua história não é a de um teólogo erudito ou de um orador polido, mas a de um minerador humilde, cuja alma ardia com uma sede insaciável por Deus. A saga de Evan Roberts é o testemunho arrebatador de como a paixão, a oração e a entrega total de um homem puderam se tornar o catalisador para um dos avivamentos mais explosivos e transformadores da história moderna. Um incêndio espiritual que varreu uma nação e cujo calor ainda se sente hoje. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. O jovem que orava nas profundezas. Evan Roberts nasceu em 8 de junho de 1878, em Loughor, país de Gales, em uma devota família metodista calvinista. Desde cedo, a realidade espiritual era tão tangível para ele quanto o carvão que o cercava. Aos 11 anos, seguindo o destino de tantos homens galeses da época, ele desceu pela primeira vez à escuridão da mina de carvão para trabalhar ao lado de seu pai. Mas foi nessa escuridão opressiva que uma luz celestial começou a brilhar em seu coração. Enquanto seus colegas de trabalho descansavam, Evan lia a Bíblia, à luz de seu capacete de mineiro iluminando as páginas sagradas. Cada momento livre era dedicado à oração e à meditação. Sua Bíblia o acompanhava por toda parte. E sua sede por Deus era tão evidente que ele se tornou uma figura singular entre os trabalhadores. Ele não apenas acreditava em Deus. Ele o buscava com uma intensidade que beirava a obsessão. Durante 13 anos, ele orou por um avivamento no país de Gales. Ele era conhecido por acordar sua família no meio da noite com seus clamores. Dobra-me, ó Senhor, dobra-me. Não era um pedido por poder ou proeminência, mas um clamor desesperado por ser quebrado e moldado pelo Criador. A centelha divina e a visão de um exército. Aos 26 anos, Evan Roberts sentiu o chamado para deixar as minas e se preparar para o ministério. Em 1904, ele se matriculou em uma escola preparatória para ministros em Newcastle-Emlyn. Foi lá, longe de casa, que a visão que ardia em seu coração por mais de uma década começou a tomar forma. Durante uma reunião de oração liderada pelo evangelista Seth Joshua, Evan foi profundamente tocado. Ao ouvir Joshua orar, Senhor, dobra-nos, o Espírito Santo desceu sobre Roberts de uma forma avassaladora. Ele descreveu mais tarde como foi tomado por uma profunda consciência da iminência do juízo de Deus e um amor avassalador pelas almas perdidas. Nesse período, ele teve uma visão clara de Deus, um braço estendido do céu, e abaixo, todo o país de Gales sendo erguido em direção a ele. Pouco depois, ele teve outra visão de 100.000 pessoas se convertendo a Cristo. Com essa convicção divina queimando em sua alma, ele sentiu uma direção irresistível de Deus para retornar à sua cidade natal e compartilhar o que havia recebido. Ele suspendeu seus estudos e, com a permissão relutante de seu diretor, partiu para Loughor. O fogo se espalha em Moriah, o início do avivamento. Evan Roberts chegou à sua igreja, a Capela de Moriah, não com sermões elaborados, mas com uma mensagem simples e direta, encapsulada em 4 pontos essenciais. 1. Confesse todos os pecados conhecidos a Deus. 2. Abandone qualquer hábito duvidoso. 3. Obedeça prontamente a tudo o que o Espírito Santo lhe disser. 4. Confesse publicamente sua fé em Cristo. Em 31 de outubro de 1904, ele se levantou em uma reunião de jovens e, com a voz embargada pela emoção, compartilhou sua experiência e seu fardo. A resposta foi hesitante no início, mas a sinceridade e o poder espiritual que emanavam dele eram inegáveis. Noite após noite, ele continuou. As reuniões não tinham ordem de culto, nem hinos pré-selecionados, nem sermões formais.
Eram encontros espontâneos, liderados pelo Espírito Santo, onde a oração, o testemunho pessoal e o canto tomavam conta do ambiente. Pessoas choravam em profundo arrependimento, outras cantavam com alegria extasiante. As reuniões duravam horas, muitas vezes até as primeiras horas da manhã. Em poucas semanas, a pequena capela estava superlotada. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. O fogo aceso em Lowgore saltou para as vilas e cidades vizinhas. Evan Roberts começou a viajar, liderando equipes de jovens cantores, e por onde passava, o mesmo fenômeno se repetia. Uma nação de joelhos e o impacto societal. O avivamento do país de Gales, 1904-1905, foi muito mais do que um evento religioso. Foi uma transformação social completa. Em pouco mais de um ano, mais de 100.000 pessoas se converteram. O impacto foi profundo e mensurável. Tabernas e bares faliram por falta de clientes. A taxa de criminalidade despencou a ponto de, em algumas cidades, os magistrados se apresentarem ao tribunal e não terem nenhum caso para julgar. As mulas nas minas de carvão tiveram que ser retreinadas, porque não entendiam os comandos dos mineiros, que agora não praguejavam mais. Dívidas antigas foram pagas e famílias foram reconciliadas. Eventos esportivos e teatros foram cancelados porque o povo preferia estar nas reuniões de oração. A nação inteira foi tomada por uma consciência da presença de Deus. Não era o avivamento de Evan Roberts, era o avivamento de Deus através de um vaso disposto. O próprio Evan se afastava dos holofotes insistindo: "Não sou a fonte deste avivamento. Sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A chama que consome, o colapso de um vaso." A intensidade do avivamento e a demanda incessante sobre Evan Roberts cobraram um preço terrível. Ele viajava sem parar, mal comia ou dormia, derramando-se completamente em cada reunião. O peso emocional e físico de ser o ponto focal de um movimento nacional tão poderoso era esmagador. Ele era um jovem sensível, não preparado para a fama, a adulação e a crítica feroz que o acompanhavam. Em 1906, exausto e à beira de um colapso físico e nervoso, Evan Roberts retirou-se abruptamente da vida pública. Ele tinha apenas 27 anos. Seu ministério público, que havia abalado uma nação, durou menos de 2 anos. Os anos de silêncio e oração. O restante da vida de Evan Roberts foi envolto em silêncio e reclusão. Ele passou muitos anos vivendo com a família de Jessie Penn Lewis, uma escritora evangélica, com quem coescreveu o controverso livro Guerra contra os Santos, uma obra que detalhava os enganos do mundo espiritual. Muitos de seus antigos apoiadores se sentiram traídos por seu afastamento e por algumas das visões expressas no livro. No entanto, Evan Roberts nunca abandonou sua fé ou seu chamado. Seu ministério simplesmente mudou de plataforma. Ele trocou o púlpito público pelo quarto de oração, dedicando as décadas seguintes de sua vida à intercessão. Ele acreditava que esta era sua nova e duradoura comissão: orar pelas nações e pela Igreja. Ele faleceu em 29 de janeiro de 1951, e em sua lápide está a inscrição: um intercessor. A história de Evan Roberts é uma poderosa e sóbria lembrança do que Deus pode fazer através de um indivíduo completamente rendido. Ele não foi um cometa que brilhou brevemente e desapareceu, mas um fósforo que foi riscado para iniciar um incêndio que aqueceu o mundo. O avivamento do país de Gales influenciou movimentos posteriores, como o da Rua Azusa em Los Angeles e o avivamento pentecostal global. A vida de Evan Roberts nos desafia a avaliar a profundidade de nossa própria fome por Deus e nos lembra que o verdadeiro poder não reside em talentos humanos ou estratégias elaboradas, mas na simples e profunda oração de um coração quebrantado. Dobra-me, ó Senhor.